Fala, cervejeiro! Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e você é muito bem-vindo ao H2Beer. No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre um aspecto muito legal para você que não está conseguindo repetir suas receitas ou que está sentindo uma certa dificuldade em acreditar que a cerveja que você tem é igual a da receita. Segue a gente! Bom, cervejeiro, se você ainda não se inscreveu no H2Beer, agora é a hora. Clica no inscreva-se, ativa o sino para receber as notificações dos vídeos mais novos e ficar antenado com o conteúdo cervejeiro moderno, atual, que o H2Beer está preparando para você que está produzindo sua cerveja em casa. Bom, cervejeiro, se você já teve aquela ingrata surpresa de saber que a sua cerveja ficou ou mais escura ou um pouco mais amarga do que a receita dizia, pode estar acontecendo um pequeno problema com a sua receita. O seu software pode estar te enganando. E é por isso que a gente vai fazer esse vídeo. Claro que eu não tenho o menor intuito de ser muito científico ou me aprofundar muito numa questão muito técnica. Aqui é cerveja maluca, então vamos nessa. Se você está utilizando o software para fazer sua receita, o software precisa de dados para partir de um lugar, que é só uma receita, para a sua cerveja propriamente dita. E esses cálculos são feitos a partir de informações da ficha técnica histórica dos insumos que você está utilizando. Então a primeira dica que eu dou é, se você usa o Beersmith, baixe o malte que você está usando. É bem simples, você vai em ADD-ON, e clica para baixar o teu malte. O segundo ponto que é muito legal falar nesse vídeo é: o malte e o lúpulo, eles sofrem muito com alterações climáticas. A safra tem diferença. Assim como a uva, por exemplo, cada vinho tem uma safra. Com a nossa cerveja acontece também a mesma coisa. Porque a gente utiliza malte e lúpulo que dependem muito da safra. E aí fica realmente a dica que eu quero falar nesse vídeo. O seu software pega essas informações de um laudo histórico, ou seja, o extrato potencial de um malte. O que é um extrato potencial? É a quantidade de açúcares que podem ser extraídos daquele malte que você escolheu. Então, é importante você saber ler ficha técnica. Ah, mas isso é coisa muito avançada, para muito profissional. É lógico que vai sair cerveja e cerveja é muito boa. Mas se você está querendo repetir, por exemplo, a sua receita, você vai ter um problema. Por exemplo, amargor, cor da sua cerveja, isso tudo sofre muita alteração. Saber ler uma ficha técnica de um malte é muito bom para o cervejeiro caseiro. Da ficha técnica do malte, eu falo sobre 2 itens que você precisa saber. Outro aspecto muito legal, né, que aqui vale muito falar, é sobre o lúpulo. O lúpulo é um problema, gente. O lúpulo é complicado, porque o lúpulo, o que dizer do lúpulo? O lúpulo ele é amado por uns, odiado por outros, mas o fato é que cerveja boa leva lúpulo e você vai precisar colocar lúpulo na sua receita. Se você estiver planejando uma cerveja com menos amargor, ou talvez se você ame tanto o lúpulo que você quer fazer aquele famoso xarope de lúpulo, você precisa saber o quanto você está colocando de alfa-ácido. Está lá na etiqueta. Ele está dizendo exatamente para você quanto de alfa-ácido aquela safra teve. Bom, se você tem dúvida que cervejeiro também é milagreiro, se você já tentou misturar água e óleo, você viu que é impossível fazer isso. Mas nós misturamos o óleo do lúpulo com a água no mosto. E como a gente faz isso? Na fervura. Durante a fervura a gente altera a estrutura molecular dos compostos do lúpulo. E é ali que o alfa-ácido é importante. O alfa-ácido é a quantidade de óleos que serão
transportados para o seu mosto a partir da fervura. Essa informação é muito importante, porque se você tem um lúpulo de amargor, você espera que ele tenha uma alta taxa de alfa-ácidos. Se em determinada safra o lúpulo de amargor que você está usando na sua receita estiver com uma baixa taxa de alfa-ácido, você vai precisar corrigir a quantidade de lúpulo na sua fervura. Isso pode variar de braçagem para braçagem. Eu vou mostrar para vocês como fazer tudo isso no Beersmith 3. É muito simples e você vai ver que essa alteração pode trazer benefícios muito grandes para você que quer repetir sua receita. Vamos nessa? Bom, estou aqui com o Beersmith 3 aberto e agora é a hora da gente fazer a nossa cerveja maluca. Vamos lá. Vou adicionar ao nosso mosto o malte base Pilsner da Weyermann, ok? Adicionei aqui 4,5 kg, melhor, né? De malte Pilsen da Weyermann. Como vocês já notam aqui, ele já deu uma gravidade específica. Pera aí, cervejeiro, vamos com calma. Gravidade não, gravidade é demais. Ele deu uma densidade específica, tá? O termo gravidade no português ele não se refere bem ao que o termo specific gravity quer dizer em inglês. Então, tradução correta para o português é densidade específica, tá? Então, a densidade específica original do nosso mosto é de 1053. Isso aqui é o que você está seguindo, você quer alcançar lá no final da sua fervura, já jogando para o balde fermentador. É o resultado da sua cerveja, ok? Então vamos nessa. Ele fez isso baseado na informação desse ingrediente dentro do software. Então, se você perceber ali, aqui no Beersmith, esse malte ele tem 3,3 EBC. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, né? Que é justamente o relatório de malte da Weyermann. E vamos comparar aqui. Por enquanto, na verdade, o que a gente vai se concentrar, como uma cervejaria, você deveria ler todo esse relatório. Mas cervejeiro caseiro, vamos se concentrar em 2 itens, pelo menos. Esses realmente são muito importantes para nós. Podemos repetir a nossa receita com sucesso, ok? Então, como vocês perceberam aqui no software, né, ele deu uma coloração de 3,3 EBC. Quando na verdade o relatório da Weyermann está dizendo que ele tem 4,5 EBC, tá? Tem 2 escalas aqui, ó. Um pouquinho. Tem a EBC e tem grau Love Bond, tá? 4,5 contra 3,3. Então a nossa cor aqui na receita já está defasada com o malte que eu tenho. Vamos corrigir a cor da nossa receita e ver quanto ela defasou? Então vamos nessa. Se eu vier aqui, ó, clica 2 vezes nele, ó, cor 4,5, ok? Já corrigimos aqui. A nossa cerveja saiu de 6,3 EBC, se você se lembra, e foi para 7,5. Agora tem uma outra informação que é importante. O extrato potencial desse malte, tá? Que é essa informação aqui. O que é o extrato potencial? O extrato potencial é 1 pound de malte, ou 1 pound é uma medida imperial, né? E ela representa 455 gramas de malte em 1 galão, né? Ou 3,78 litros. Então, essa mini braçagem que foi feita usando 455 gramas de malte com 3,78 litros de água, resultou na extração de 1038 graus na densidade específica, ok? Então, para essa quantidade de malte, ele conseguiu 1038. No nosso relatório, onde eu consigo essa informação? O Extract Dry Basis é exatamente a informação que contém a quantidade de extrato potencial, tá? Mas aqui ela está em percentual, a gente tem um problema. Esse percentual se refere ao quê? Esse percentual, na verdade, ele é uma referência ao potencial, ao extrato potencial da sacarose, que é o açúcar que a gente usa como referência. Então, essa informação aqui, esses 82,3%, significa que são 82,3%
do extrato potencial da sacarose. Tá? Como é que a gente faz essa conta? Bom, vamos chamar na calculadora aqui, eu vou mostrar essa fórmula no vídeo para vocês. Tá? Vai ficar bem fácil. Bom, vamos lá. Para chegar nesse valor, a gente precisa primeiro dividir aqui, ó, 82,3 dividimos por 100%, certo? Já que é um percentual. E agora a gente vai multiplicar, né? A gente vai utilizar um multiplicador que é o valor do extrato potencial da sacarose. Nesse caso, 0,04621. Esse valor nos deu 0,038. Para terminar a conta, você adiciona 1. E aí você tem exatamente o extrato potencial desse malte. Será que está batendo com o que o nosso programa tem lá? Eu acho que vai bater, hein? 1038. Dessa forma que você garantiu que o malte que você está utilizando é exatamente um malte que você tem em mãos, né? Então você acabou de tornar a sua receita um pouco mais confiável, né? Vamos para o segundo item, que é ainda mais grosseiro, tá? No caso, se eu fosse adicionar aqui lúpulo, vamos fazer um teste com um Azacca. Essa tela aqui, ela já me mostra uma informação bem legal, né? Ele tem 15% de alfa-ácido, tá? Eu vou adicionar a quantidade de 30 gramas na fervura, tá? Não vamos mexer, eu não sei ainda quanto eu tenho aqui de alfa-ácido no meu Azacca. Ok? Olha aqui a unidade de amargor, os IBUs, 58,6. Tá razoável, dentro do estilo, dentro da proposta da cerveja que eu quero fazer. Ok? Nesse caso, vamos supor que a minha safra que eu tenho aqui em casa, e isso é um fato, o lúpulo que eu tenho Azacca aqui, eu vou deixar uma foto para vocês, ele está com 10,4, ou seja, eu tenho que mudar isso aqui para 10,4. Olha a diferença que vai dar na minha receita. 58,6, usando o lúpulo que eu tenho aqui em casa, 40,7. Ou seja, não é possível usar apenas 30 gramas, eu vou ter que aumentar a quantidade de lúpulo de amargor que eu vou ter que adicionar. Então, olha só, se você fez a sua primeira receita e não anotou a quantidade de lúpulo ao certo que você colocou, mas se você... coloquei 30 desse Azacca. Ok, com 10,40, a sua receita, se você gostou, saiba que no final ela tinha 40,7 de IBUs e não 50 e lá vai cacetada, que era o original. Então, vamos supor que eu realmente... Vamos voltar aqui que eu me esqueci do valor, certo? Então, ele teria 58,6, tá? Mas vamos fazer o seguinte, 58,6 é o nosso alvo, tá? Então, eu vou corrigir a minha receita aqui para atingir os 58. Com 13 gramas a gente chegou, ou seja, olha a quantidade de lúpulo que deu de diferença entre um e outro. Absurdo, né? Pois bem, galera, olha que dica importante se você está querendo repetir sua receita. Corrija o valor. Onde você deve fazer isso? Ó, clica 2 vezes no seu item e altera ele aqui, tá? Por que você deve alterar ele aqui? Porque você não está alterando na base de dados do programa, você só está alterando nessa receita. E olha aí, os dois principais insumos da minha cerveja, que é o malte e o lúpulo, batendo com o que eu tenho de fato na mão, né? Tanto o malte, de acordo com o relatório, ele está agora mais próximo, e o lúpulo, porque eu tenho aqui a informação da quantidade de alfa-ácido que veio nessa safra. Certo? Então vamos nessa. É isso, viu, cervejeiro? Apenas uma correção no aplicativo já fez toda a diferença na sua receita. Como cervejeiro, às vezes a gente tem a tendência de achar que receita de cerveja é a mesma coisa que receita de bolo. Sempre vai sair aquele mesmo sabor. Bom, como você percebeu, o lúpulo é um grande vilão, talvez, aí nessa questão de você não conhecer muito bem o insumo que você está usando. Por isso é importante, não é muito científico, é um aspecto legal do cervejeiro caseiro também olhar, observar e saber fazer essas correções. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se você tem algo para acrescentar nesse assunto, deixa um comentário aí embaixo.
dá o seu like, curte esse vídeo, compartilha com o pessoal cervejeiro e vamos fazer aquela corrente bacana cervejeira. Então, um forte abraço cervejeiro!